Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui da Barra Funda, em São Paulo. Eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo. Eu sou um amigo de Jesus e para mim é um grande prazer, uma alegria compartilhar com você nesse dia a devocional de O Caminho de Stanley Jones. Nós estamos na semana de número 24, nós vamos fazer a leitura aqui de quinta-feira, que é o dia de hoje. E nesse dia, Stanley Jones coloca o título como Busque Novas Responsabilidades. E ele traz duas referências bíblicas e eu queria ler com você a primeira delas aqui, que é Salmo 92, versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Vamos ver o que ele nos diz aqui? Oitavo passo. Lembre-se que é uma continuação aí dos dois últimos dias, né, de passos para nós vencermos o tédio. Então, oitavo passo. Se sua tarefa atual o estiver cansando, resolva começar outra. Quero dizer, além daquela que você já faz. Sei que você não quer desistir, mas insisto nisso, abre aspas. Não estamos cansados daquilo que fazemos, diz Mary Bainor Ray, mas daquilo que não fazemos, de todas as coisas interessantes e emocionalmente negligenciadas no mundo que estamos perdendo. Relaxar, não descansar, é do que precisamos. E relaxamento significa atividade construtiva. A cura da fadiga está no aumento de atividades, seja na forma de trabalho ou de diversão, fecha aspas. O poeta Edgar Guest aposentou-se aos 50 anos. Não demorou muito, ele ficou de cama, buscando médicos, enfermeiras e remédios. Nenhum único médico conseguiu encontrar algo de errado com ele, e isso o deixou revoltado, pois se sentia muito doente. Finalmente a esposa lhe disse o que estava errado. Ele estava morrendo de tédio. E seria melhor sair da cama por conta própria antes que eles tivessem de chamar o agente funerário. Guest pareceu deslumbrado com a notícia. Levantou-se no mesmo instante e pôs-se a trabalhar. Até agora, ele tem trabalhado e na melhor forma física possível. E não tente, entre aspas, a cura do repouso. Os lugares onde as pessoas não fazem nada, além de descansar e se encher de comida, estão fechando. Por quê? Porque 9 em cada 10 pessoas que vão a esses lugares não precisam descansar. Elas precisam se libertar de si mesmas. Abre aspas. Nunca vi um único caso crônico de distúrbio nervoso curado por tais meios, fecha aspas, diz o notável psiquiatra Abraham Brill. Precisamos de libertação, não de descanso. Essas pessoas precisam ser libertas da atenção que dão a si mesmas. Um homem se aposentou aos 55 anos. Pensou que viveria de sua aposentadoria. Em vez disso, vivia com dores, incômodos e queixas. Toda a sua ocupação mental se concentrava em justificar a sua inatividade. Ele não estava doente? Como poderia trabalhar? Então ele começou a trabalhar um pouquinho a cada dia. Agora, ele trabalha em tempo integral. Abre aspas. Ele é um homem diferente, dizem todos. E é mesmo, o trabalho fez isso. A responsabilidade deu-lhe descanso, porque o pôs em harmonia consigo mesmo. A doutora C.F.J. Richards disse, abre aspas, tenho 68 anos, ainda trabalho 9 ou 10 horas por dia, e nunca na minha vida me senti cansada. Eu costumava oferecer a cura do repouso e vi que todas essas pessoas tinham algo em comum, a falta de controle. Era a mente delas, não o corpo, que estava doente, fecha aspas. Ela colocou as pessoas para trabalhar e as curou. Vamos à oração. Ó Cristo que disseste, abre aspas, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando, fecha aspas, João 5,17. Dá-me tua paixão pela atividade criativa. Não quero estar inquietamente ocupado, mas ser calmamente criativo. Pois fui criado pelo trabalho e para o trabalho. Mas contigo o trabalho será divertido e toda a vida como férias.
Eu te agradeço. Amém. E a afirmação do dia: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Veja, essa devocional de Stanley Jones, ela vai um pouco contra aquele senso que nós temos em mente. Na verdade, quando nós nos sentimos cansados, quando nós nos sentimos ali sobrecarregados de um dia atarefado, nós ansiamos por aquele momento que a gente vai sentar um pouco e recompor as energias, né, descansando, né, parando um pouco. Né? Só que a realidade de tudo que ele vem já tratando conosco nos últimos dias de devocionais nos mostra que se nós pararmos um pouco, né, a gente vai voltar as nossas atenções para nós mesmos. Né, e voltar a minha atenção para mim mesmo, para recompor as minhas energias, parar porque eu estou cansado, e muitas vezes a gente atribui esse cansaço a fatores externos, né, como nós falamos aqui no dia de ontem. A gente acaba atraindo atenção para nós mesmos e nós nos sentimos mais cansados, porque parece que quanto mais eu tento descansar, eu continuo ainda me sentindo cansado e cansado. E o que ele traz aqui nessa devocional, segundo a Mary Banon Ray? Ela diz que o que a gente precisa é relaxar e não descansar. Relaxar. Por quê? Porque o relaxamento, ele envolve uma atividade criativa, uma atividade construtiva. Por isso que Stanley Jones vai iniciar essa devocional dizendo que se a sua tarefa atual estiver cansando você, resolva começar outra. Para que a gente relaxe, para que a gente tenha um descanso desse tédio, a gente precisa se envolver em outras atividades. É algo que vai um pouco contra o senso, porque a gente costuma pensar que para eu descansar eu tenho que parar e não fazer nada. Mas é exatamente o contrário. Por quê? Ele mostra durante essa devocional que o que a maioria das pessoas vai necessitar é de uma libertação de si mesma. O que a Mary Banon Ray traz para nós aqui, que o Stanley Jones cita, ela mostra que muitas vezes o cansaço, o tédio que nós sentimos na vida não é das tarefas que nós fazemos, mas de todas aquelas outras tarefas que a gente não pode fazer ou deixa de fazer para fazer aquilo que nós estamos fazendo. É como se a gente tivesse que renunciar, abrir mão de muitas coisas boas, muitas coisas legais, atividades importantes que a gente gostaria de participar no nosso dia a dia, em prol de uma única tarefa. Isso nos causa um cansaço, isso nos leva a um certo tédio, um esgotamento. Mas é interessante você observar que existem algumas coisas que você faz durante o seu dia que te cansam, mas existem outras coisas que, por mais que você se dedique a horas e horas e horas, você não se cansa. Eu lembro de uma viagem que eu fiz a minha esposa caminhar a manhã e a tarde inteira. Nós não paramos por um segundo, porque era uma atividade tão legal, tão estimulante estar num outro país e conhecer aquela cultura e observar os lugares, que não me cansava aquela caminhada. Por quê? Porque aquela era uma atividade relaxante. Por mais que me demandasse ali um gasto de energia física, aquilo não me cansava e trazia ali para minha alma um certo renovo. Nós temos que nos lembrar que Stanley Jones vem tratando que o tédio é algo que se passa dentro e isso influencia a nossa forma de interpretar a vida. Ou seja, nós estamos cansados, nós passamos a focar em nós mesmos e a gente deixa de criar um espaço para que a gente também possa se envolver com outras atividades. Então fica aqui o desafio que Stanley Jones nos faz, que a gente não apenas pare durante o nosso dia para recompor as energias, as forças e descansar, mas que a gente também perceba atividades que vão nos levar ao relaxamento, ao lazer, que vão nos ajudar a pensar em outra coisa, atividades construtivas que vão nos dar oportunidades para que a nossa alma também encontre ali um momento de descanso através desse relaxamento. Então é importante que você cuide da sua saúde, você faça a sua atividade física, que você também desenvolva algum hobby, talvez tocar algum instrumento. E o mais importante disso tudo é lembrarmos que, para nós não nos cansarmos, nós precisamos utilizar os recursos da fonte correta. Então, alinhe o seu foco em Jesus Cristo, porque se você estiver ouvindo a voz de Jesus Cristo no seu dia, você vai enxergar propósito em tudo o que você faz. E o tédio, então, é lançado
fora. Então, reflita sobre isso e que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Nos vemos amanhã.